Ó, essa área, essa obra é um loteamento, tá vendo? Então nós temos uma via de entrada aqui, depois cada uma desses quadradinhos são os lotes que vão ser implantados. Então note que nós temos as cotas, ó, de cada estaca. Lembra que eu falei sobre isso lá no geométrico? Falei que cada estaca dessa representava 20 metros de desnível, né? De distância, desculpa, entre eles. Então, na planta de terraplenagem, nós indicamos novamente essas cotas, ó. Cota 809, cota 808, cota 806. Olha o terreno natural ali atrás, que cota que ele está, na 805. O que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo um aterro. O terreno natural estava na 805 e o nosso projeto está na 806,95. Então, nós estamos fazendo um aterro de 1,95 m nesse ponto. E assim por diante. Outra coisa que nós indicamos, essas linhas rosa aqui, né, que ela está por baixo de uma linha preta grossa aqui, ó. Eu vou retirar ela. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a visualização aqui, ó. Essa linha rosa que nós temos aqui é o que nós chamamos de muro de arrimo, ou contenção. Imagina que você tem um lote num determinado nível e a rua do lado de fora está num nível mais baixo. O que você tem que fazer ali? Um muro de contenção, um muro de arrimo. Isso também é indicado num projeto de terraplenagem, tá? Então, nesse projeto nós fazemos a indicação de todas as cotas, indicamos onde nós teremos taludes. Lembra que eu expliquei o que são os taludes, né? São aqueles planos inclinados em que nós saímos de uma cota lá em cima e chegamos numa outra cota lá embaixo, tá? Então, nós temos os taludes indicados, nós temos os muros de arrimo indicados. Então, essa seria uma planta inicial de terraplenagem. Eu estou mostrando para o executor, para a pessoa que vai executar essa obra, qual é a cota que a gente tem que ficar. Aonde tem talude, onde não tem talude, onde tem muro de arrimo. Esses Hs aqui, ó, são as alturas do muro de arrimo. 6 metros de altura, um senhor muro de arrimo, né? Essa outra planta, olha que interessante essa planta, presta atenção. Essa outra planta é o que nós chamamos de planta de manchas. O que ela demonstra para mim? Ela demonstra as regiões que nós vamos cortar e aterrar. Lembra que eu expliquei para você que as atividades da terraplenagem basicamente se resumem em fazer serviços de corte ou fazer serviços de aterro? É essa planta aqui que vai mostrar. Se eu olhar aqui a minha legenda, ó, tudo que está em azul nós estamos aterrando, nós estamos colocando terra. Tudo que está em vermelho nós estamos cortando, nós estamos retirando terra da obra. Então olha que interessante. Essa região em azul, em vermelho mais forte, significa que o terreno era bem inclinado, nós estamos deixando ele plano. Então nós estamos retirando aquele material dali. E qual é a altura desse corte que nós estamos fazendo? Está escrito aqui, ó. É esses textinhos em preto. 6,72, 6,63, 6,46 e assim por diante. Então isso é o que nós chamamos de altura de corte e aterro. Tá vendo que elas estão sempre com negativo, ó? Sempre que está no vermelho, ela aparece como negativo porque nós estamos diminuindo o terreno. Ele estava lá em cima, nós estamos cortando e deixando ele mais baixo. Agora, no azul, olha lá que interessante. Quanto mais forte a minha mancha azul, maior é a quantidade de solo que eu estou colocando naquele buraco. Mais alto é o meu aterro. Então essa é uma planta muito interessante, que o pessoal utiliza bastante nas obras. E ela é o que nós chamamos de planta de mancha. Ela mostra de forma gráfica, né, através de um desenho, quais são as regiões que nós estamos cortando, nesse caso as regiões em vermelho, e quais as regiões que nós estamos aterrando, nesse caso as regiões em azul. Ah, Gustavo, como é que faz essa planta? Através da modelagem. Aquela questão que eu falei para vocês, de você criar uma modelagem em 3D do projeto e criar uma modelagem em 3D do terreno e colocar uma sobre a outra. O próprio software já vai fazer essas identificações em vermelho e azul para nós. Isso não é feito de forma manual, o próprio software vai nos fazer. E aqui nós temos a legenda, né, indicando qual que é a altura. Por exemplo, o azul clarinho significa que eu estou aterrando, estou colocando solo numa altura entre 0 e 2 metros. De 2 a 4 metros eu tenho outro azul um pouco mais forte e assim por diante. Essa é uma planta muito utilizada em projetos de terraplenagem. Essa outra
É o que nós chamamos de planta de declividade. Olha que interessante essa planta. Notem que nós temos os lotes, né? Nós temos uma rua aqui, o que está em cinza claro é o asfalto da rua por onde os carros vão circular. O que está em cinza escuro é o passeio dessa rua, a calçada por onde os pedestres vão circular. E cada retângulo desse aqui é um lote onde as pessoas vão construir suas futuras casas, né? Suas moradias. Notem que cada lote tem uma variação de cores, né? Um está em laranja, outro está em amarelo mais claro, amarelo mais forte. O que é isso? Se a gente olhar na legenda, ó, é a declividade do lote, ou seja, a inclinação deste lote. Quanto o amarelo mais claro ele for, ó, o amarelo claro vai ficando forte até o vermelho. Menos inclinado é o lote. Então, para que serve isso? Para você poder vender o seu loteamento, né? Para você poder vender o seu lote no plantão de vendas. Então, todos os lotes que tem esse amarelo bem clarinho, eles têm uma inclinação de 0 a 5%, que é uma inclinação super suave. Para o camarada poder construir a casa dele, ele vai comprar um terreno praticamente plano, entendeu? Agora, esses lotes aqui em laranja mais forte, se a gente for lá na legenda, são lotes de 20 a 25%. O que significa isso? Significa que esse lote é inclinado para o fundo. Então, para o nosso amigo que comprou esse lote construir a casa dele, ele vai ter que encher de terra, ele vai ter que fazer um muro de arrimo, ele vai ter que arrumar, porque a casa não pode ser feita inclinada, né? Então, o que acontece? Esse lote é mais barato para vender, porque ele é mais problemático para construir uma casa. Então, essa é uma planta que também é o software que vai nos ajudar a fazer. O software não faz a planta exatamente do jeito que está aqui, mas ele coloca sim essas manchas de acordo com as cores que a gente quer. Eu defino no software qual é esse intervalo e ele coloca essas cores para mim. Então é bem interessante, o Civil 3D faz isso também, pode te ajudar, tá? Aqui nós temos um outro tipo de projeto de terraplenagem, porém é um projeto do que nós chamamos de condomínio, né? O que é um condomínio? São obras de prédio. Então nós temos aqui a torre 1, temos aqui a torre 2 e temos vias no interior desse condomínio onde o pessoal estaciona os carros. Então o pessoal estaciona o carro dele lá e vai para a casa dele lá tranquilamente. Isso é um projeto de terraplenagem também. Olha só as informações que nós temos aqui, ó. Essas bolinhas com essas indicações são as cotas, são as altimetrias da nossa obra, né? Então nós apresentamos uma planta com todas essas cotas. Então, na hora que o pessoal vai fazer a execução dessa obra lá no campo, ele vai executar a obra de acordo com essas cotas que a gente está indicando. É isso que o projeto de terraplenagem faz. Esses estudos do eixo, que seria essa linha traço ponto, saíram do geométrico vertical, daquela nossa última aula que nós tivemos, que é quando nós estudamos aquele grade, aquele perfil, né? E depois todas essas cotas laterais, aqui tem o salão de festa, o playground, a piscina. Qual que é a altura que vai ficar essa piscina? Ela está mais alta ou ela está mais baixa do que a rua, né? Não sei. Isso é o projeto de terraplenagem que vai nos dizer. Essas linhas em rosa são os muros de arrimo, né? Lembra que eu comentei? As contenções, porque essa obra está mais alta do que a rua, então existe um muro de arrimo lá para poder conter esse solo, porque a obra precisa ser executada mais alta do que a rua por algum motivo de projeto, tá? Então essa também é uma planta bem comum dentro de um projeto de terraplenagem. E obviamente nós temos também a planta de mancha. Da mesma forma dessa daqui que eu te mostrei, ó. Essa agora que eu estou te mostrando é uma planta de mancha também. Qual que é a diferença? A gente está com outro padrão de cores. Lá o que era feito em azul, aqui está sendo feito em laranja. E tá tudo bem. Cada um faz o seu projeto com a cor que achar interessante. Mas o raciocínio é o mesmo. Quanto mais forte o laranja, mais é a altura de solo que eu tenho que colocar, maior é o meu aterro. Quanto mais forte é o meu cinza, maior é o meu corte. Olha lá o negativo, olha lá o negativo, tá vendo? Nós temos que cortar neste ponto aqui, por exemplo, ó, 2,44 metros. Eu tenho que cortar o terreno 2,44 metros para poder deixar o terreno no nível das vagas que a gente pensou, tá? Então, nesse projeto de terraplenagem, nós fazemos os cálculos de volume. Lembra que eu falei no começo da nossa aula que nós sempre temos ou empréstimo de material ou bota fora de material?
Ou eu trago o material de fora para a minha obra, ou eu levo o material da minha obra para fora, né? Então, esses volumes são apresentados no projeto de terraplenagem. Então, basicamente, o projeto de terraplenagem consiste nisso. Uma planta principal, onde eu mostro todos os níveis que todos os elementos da minha obra vai ficar, as ruas, os lotes, a quadra poliesportiva, a guarita, eu vou mostrar a altura que essas edificações vão ficar. Depois eu faço o cálculo de volume, consequentemente nós temos essa planta de mancha, mostrando as manchas de corte e aterro, e depois normalmente a gente faz o que a gente chama de seções transversais, que são cortes no terreno, pessoal. Olha que interessante, essa linha azul é a linha de como a obra vai ficar depois de construída. A linha tracejada é a linha que mostra como o terreno natural era antes. Então essas seções transversais são cortes que nós fazemos ao longo de todo o terreno para poder facilitar o pessoal que vai fazer a execução da obra, tá? Então esse é o raciocínio principal de um projeto de terraplenagem. Esses são os elementos principais que a gente apresenta num projeto de terraplenagem. Tá vendo que interessante nessas seções transversais? Esses textos em vermelho é o que nós chamamos de nota de serviço. O que é isso? A parte de cima da nota de serviço, nós mostramos o afastamento com relação ao eixo, a distância do meu eixo até aquele ponto. E o número de baixo é a cota, é a altura dos elementos com relação ao nível do mar, por exemplo, né? Então, para cada ponto, nós sabemos a distância e a cota, a distância e a cota. E aí, dessa forma, o pessoal consegue executar a obra no terreno. Então é assim que a gente materializa um projeto de infraestrutura. Lembra, no geométrico, estudávamos ali os raios de curvatura, a gente estava se preocupando com a parte horizontal, para o carro não pegar na guia, aquela coisa toda. Na terraplenagem, a gente dá os elementos para o pessoal poder executar a altimetria da nossa obra, que são as alturas de todos os elementos, guarita, academia, piscina, os blocos, etc. E a gente calcula o volume de terra, para a gente saber se a gente precisa levar terra para fora da área ou se a gente precisa trazer terra de fora para dentro da nossa área. Beleza? Então esse é o conceito principal de um projeto de terraplenagem. O projeto de terraplenagem é a base para quem pretende começar a trabalhar com um projeto de infraestrutura. Talvez vai ficar confuso isso que eu disse. A base é a topografia, não tem jeito. É que projetistas de infraestrutura normalmente possuem um conhecimento, pelo menos básico, de terraplenagem para poder desenvolver todo o seu projeto, né? Porque o conhecimento de terraplenagem é que vai te ajudar a entender essas questões de alturas, de cotas, de declividades, de grades. Por isso que o ProgeTerra é um curso muito interessante, depois a gente vai falar um pouquinho dele para vocês. É um dos cursos que nós temos aqui também, tanto de geometria e terraplenagem, que é o início de tudo, né? A topografia, normalmente, você vai pegar uma topografia pronta, realizada por uma empresa de topografia, né? Exceto se você for topógrafo e for trabalhar com topografia, aí tá tudo bem, isso é uma maravilha. Para você fazer projeto de infraestrutura vai ser muito mais fácil. Agora, depois que você recebe essa topografia, a primeira coisa que você vai fazer é o projeto de geometria e de terraplenagem. Porque são esses projetos, pessoal, que definem como a obra vai ficar depois de pronta, entendeu? Então, para você poder pensar em sua rede de drenagem, sua rede de água, sua rede de esgoto, a sua pavimentação, você precisa saber como vai ser a sua rua, né? Então, você precisa desenvolver os projetos de geometria e de terraplenagem inicialmente, tá bom? Então, espero que tenha compreendido esse conceito de terraplenagem. Qualquer dúvida, você deixa aí suas dúvidas para nós, que a nossa equipe de suporte vai ter o maior prazer em te ajudar, em te atender, beleza? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Grande abraço, valeu!